Hoje a gente vai mergulhar fundo numa teoria política da internet que é tão curiosa quanto o nome dela, a catedral. A partir de um conjunto específico de notas, vamos explorar o que essa ideia realmente significa e por que ela chegou a umas conclusões, assim, bem radicais. Para começar, vamos direto para a frase final do texto original. É uma declaração e tanto, né? Quase chocante. E ela força a gente a perguntar: o que levaria alguém a chegar a uma conclusão tão dramática sobre o sistema em que a gente vive? E é exatamente aí que essa teoria entra em cena. Para explicar essa visão de mundo, o autor das notas apresenta um modelo para a estrutura de poder que, segundo ele, nos governa. E o nome desse modelo é a catedral. Agora a gente vai desconstruir o que isso quer dizer. Então, para a gente entender a catedral, o primeiro passo é olhar para o nome. Essa escolha não foi por acaso, não. Segundo o autor, a discussão toda em volta do nome já é a chave para desvendar a ideologia por trás da teoria inteira. O autor destaca um detalhe que ele acha muito revelador. Ele estima que uns 90% da discussão inicial sobre o termo era sobre por que não foi chamado de a sinagoga. Pode até parecer um detalhe sem importância, mas para ele, essa objeção é o X da questão, porque já mostra quem a ideologia enxerga como centro do poder. O ponto central aqui, segundo o autor, é que esse debate sobre o nome já define os limites de uma ideologia conhecida como NRX, ou reação neotradicional. A escolha de catedral no lugar de sinagoga mostra como essa ideologia se posiciona em relação ao poder ocidental. Entender essa diferença é tipo a base para entender todo o resto. Ok, superada a questão do nome, vamos ver como a coisa funciona. O que é, afinal, a catedral? O autor não descreve como uma conspiração ou uma organização com CNPJ e tudo mais. Pelo contrário, ela é apresentada como um tipo bem específico de sistema de informação. O texto até cria um termo para isso: catedrograma. A principal característica dele é a falta de feedback. Pensa numa rua de mão única. A informação só sai do núcleo de controle, mas as informações do mundo real, o que está acontecendo de verdade, não conseguem voltar para corrigir esse núcleo. E essa estrutura de mão única tem uma hierarquia bem clara. Lá no topo tem uma camada soberana, que a única função dela é empurrar suas mensagens. E embaixo, qualquer parte do sistema que coleta informações do mundo real é totalmente subordinada. Ou seja, os dados coletados não servem para questionar a mensagem, mas sim para reforçar. Isso leva a gente para a analogia principal que o autor usa. Ele compara o núcleo desse sistema com uma memória de computador do tipo Read-Only Memory, ou ROM. Sabe, é como um CD. A informação é gravada ali uma vez e depois só dá para ler, nunca para alterar. Essa característica de apenas leitura quer dizer que o sistema, por design, é protegido contra mudanças. Informações novas que contradizem a programação original simplesmente não conseguem ser escritas nele. E é daí, segundo o autor, que vem todo o poder e, curiosamente, toda a vulnerabilidade do sistema. Essa ideia de ser somente leitura leva direto para o que o autor identifica como a falha fatal do sistema. Uma incapacidade na sua própria estrutura de aprender ou de se adaptar à realidade. A diferença fica bem nítida nessa comparação, né? De um lado, um sistema funcional, ele coleta feedback, aprende com ele e vai se adaptando. Do outro lado, a catedral, como ela é descrita aqui, um sistema que ignora feedback, só promove as mensagens que já estão programadas e, por isso, não muda. É um sistema fechado em si mesmo. O autor resume isso de uma forma bem direta. O sistema funciona na base da genética cultural, ou seja, são ideias que se auto-perpetuam sem nenhuma preocupação com o resultado prático lá no mundo real. O que importa não é se a mensagem funciona, mas só que ela continue sendo espalhada. E a conclusão que o texto tira dessa falha estrutural é, assim, inevitável. Um sistema que não consegue aprender não pode ser consertado ou reformado. Sobram só duas opções. Ou ele vira uma versão ainda mais extrema de si mesmo, ou ele é completamente destruído. Bom, e é aqui que a gente chega na parte final e mais radical da análise do autor. Se o sistema não pode ser reformado, como é que os oponentes dele deveriam lidar com isso? Isso nos leva a uma questão estratégica, né? Se o sistema não consegue processar feedback, o que faz com que qualquer argumento ou tentativa de persuasão seja inútil, o que sobra?
A resposta do autor é bem sombria. Ele diz que qualquer argumento que desafie os dogmas do sistema não vai ser tratado como uma discordância racional, vai ser visto como ódio porque é uma ameaça à programação central. O objetivo do debate, então, não seria convencer, mas só expor o quão inflexível o sistema é. E aqui está o pulo do gato. A razão até tem um papel, mas é limitado. A lógica, os fatos, tudo isso pode mostrar por que o sistema tem falhas, mas essas coisas, sozinhas, não conseguem desmontá-lo. Afinal, o sistema é imune à razão. E aqui a gente chega à conclusão estratégica final e sem rodeios do texto. Como resultado de toda a lógica anterior, a incapacidade de aprender, a imunidade à razão, a única opção que o autor enxerga para os oponentes do sistema é a sua erradicação completa. Resumindo a ópera, para o autor, a catedral não é só um monte de ideias ruins, é um sistema que funciona de uma forma quase sobre-humana, uma espécie de insanidade objetiva. E isso traz a gente de volta para a citação do começo, a imagem de ser governado por um Deus cego e idiota. E assim, a gente termina com a pergunta que, no fundo, resume o dilema central dessa teoria. Se um sistema é, por natureza, incapaz de mudar, qual é o caminho a seguir? A reforma é sequer uma possibilidade ou a única opção é, de fato, a substituição completa? A resposta para essa pergunta define a fronteira entre quem quer reformar e quem quer revolucionar.